Questão número 3. Uma empresa produziu no mesmo período 100 unidades do produto A, 200 unidades do produto B e 300 unidades do produto C. Os custos indiretos totais foram de 1.700. Os custos diretos unitários de matéria-prima representam, respectivamente, R$ 1,50, R$ 1,50. E os custos diretos unitários de mão de obra, R$ 1,50, 50 centavos. O critério de rateio dos custos será pelos custos indiretos, é proporcional às unidades produzidas do período. Então aqui ele dá um elemento, os elementos de 3 produtos que tiveram quantidades diferentes de produção, que têm gastos em comuns, que a gente chama de custos indiretos, e ele menciona também os gastos com mão de obra, que nesse caso ele classifica como direto, e matéria-prima, e questiona qual é o custo unitário desses, cada um desses produtos, ABC, considerando o custeio por absorção e o critério de rateio que ele mencionou. Então, o primeiro ponto aqui nesse exercício é nós trazermos as informações. Então, nesse caso, ele mencionou que o produto A ele vai produzir 100 unidades, o produto B 200 e o produto C 300 unidades. E assim eu já posso fazer um totalizador de quantidades, considerando que o critério de rateio vai ser essas quantidades produzidas. Então é interessante eu ter esse total, que ele vai ser o meu 100% na minha regra de rateio. Tá? Então 100 produtos da unidade A, 200 do B e 300 do C. Vou fazer uma soma aqui. Então eu já vejo que aconteceu no período 600 quantidade de elementos que foram produzidos. E esse vai ser o nosso 100% do rateio. E ele menciona ainda que existem R$ 1.700 de custos indiretos, que são gastos em comum. Então, esses 1.700 é o gasto que nós vamos distribuir para aquele produto A, B e C, de acordo com as quantidades produzidas. O produto que produz mais, ele vai ter uma absorção maior, que no caso é o produto C. Como que nós vamos fazer esse rateio aqui, esse percentual? Tá? Então, esse percentual aqui de rateio, nós vamos construir ali semelhante a uma análise vertical, o quanto que cada número representa dentro do todo. Então, por exemplo, para isso, nós vamos pegar o 100 e vamos dividir pelos 600 com a informação congelada para depois arrastar. O que significa isso? Significa que 100 unidades corresponde a 16,67% do total. Aqui a gente poderia fazer até uma regra de 3. 600 unidades é 100%, 100 unidades é X. Que, entre outras palavras, no resumo da regra de 3 é 100 dividido por 600, tá? Que como nós já fizemos a fórmula, eu vou arrastar, ele já vai calcular para todos. E olha que interessante, quanto 300 representa em 600? Metade, 50%. Se eu der 2 cliques aqui na fórmula para fazer a auditoria, ele mostra que realmente ele está pegando 300 e dividindo por 600. E aqui eu tenho os percentuais que cada produto vai absorver daquele 1.700. Então, o próximo passo que eu tenho que fazer é pegar o total dos custos indiretos, que são os custos comuns, e multiplicar exatamente por esse percentual. Como aqui os custos indiretos, que é 1.700, sempre vai repetir, em termos de fórmula eu vou congelar essa informação, tá? E aí eu vou arrastar essa informação para todas as células aqui, ó. Então, olha só. Aqui eu consigo identificar o quanto que cada elemento está absorvendo, Então, quando eu fiz esse, congelei, travei a célula, no caso, com o cifrão antes e depois, da coluna, ele já faz isso para nós. 50% de 1.700 é metade, Mas ele já está aplicando automaticamente para nós, ó, 850. 33% de 1.700, 566. De forma que esse total chegue nos 1.700, tá? Então, o processo de rateio nada mais, nada menos que isso. Que nós pegarmos aquele gasto que é comum, que a gente não tem uma medida exata para poder identificar, e distribuir e alocar de uma forma, tá? Eu poderia simplesmente dividir por 3, que seria uma forma que tem 3 produtos. Mas aqui o critério de rateio não é a quantidade de produtos, e sim a quantidade produzida. Então, produzir mais vai absorver mais, conforme nós identificamos. E outro item ainda que nós temos que fazer, que aqui nós encontramos os custos indiretos alocados para todos os produtos. E ainda nós temos que fazer esse rateio, mais um rateio, pela quantidade produzida. Haja vista que o produto A, ele tem R$ 283,33 de gastos comuns que foram alocados para ele, mas ele produziu 100 unidades. Logo, o custo unitário vai ser 283 dividido por 100, que aí a gente tem a parte indireta relacionada àquele produto A. A mesma coisa no B. Nós temos R$ 566,67 de gasto comum que aconteceu, que estão alocados diretamente
pelo método de rateio para esse produto. E nós vamos dividir pela quantidade produzida para ter a parcial, né, por unidade, a proporção por unidade. Nesse caso também dá R$ 2,83. E faço a mesma coisa para o produto C, que é 850 dividido por 300. Então tem aqui a parcial dos custos indiretos por unidade. Por que eu preciso fazer isso? Esse custo direto por unidade. Como ele menciona para nós que ele quer o custo unitário dos produtos, então nós precisamos tanto achar a parte indireta, que é a parte dos fixos, como a parte direta, que são os variáveis. Aí sim nós temos o total dos custos desse produto para fazer a produção. Matéria-prima aqui, nós não precisamos fazer rateio, é apenas transcrever as informações. Então ele menciona para nós que os custos relacionados à matéria-prima foi de R$ 1,50, R$ 1,50. A mão de obra, ele menciona para nós que é R$ 1,50 e 50 centavos. Dessa forma, quando eu faço esse somatório dos custos indiretos mais os diretos, que são a matéria-prima, mais a mão de obra, que no caso do produto A vai ser somatório de R$ 2,83 mais R$ 1,50 mais R$ 1 dá R$ 5,33. Faço a mesma coisa para o produto B. 2,83 mais R$ 1 mais 50 centavos. E se eu quiser também eu posso arrastar aqui as informações. E aí sim eu tenho o total, né, dos custos de cada um desses produtos. No caso, o produto B, R$ 4,33 e o produto C, R$ 3,83. Considerando o custeio por absorção, onde nós alocamos os fixos e os variáveis. A partir disso daqui, eu consigo ter o meu gerenciamento de custos de produção daquele período.